analisando um caso básico. Para a gente poder assimilar isso de uma maneira mais simples, de uma maneira mais simplificada, eu trouxe um exemplo aqui, tá? Para a gente ver o seguinte, ó. O que é coordenação, o que é seletividade? Isso aqui está certo do ponto de vista de coordenação, do ponto de vista de seletividade ou não? E aí nós vamos analisar basicamente um estudo base em que a gente tem uma proteção geral de um cliente, tá? Que ele é protegido, um caso hipotético, tá? Que eu tenho um sistema de proteção principal que está protegendo uma barra aqui, perfeito, geral, ok? Então ele está protegendo essa barra e tudo que está abaixo dessa barra, que a gente vai chamar de coordenação principal, RL01. Esse é o relé de proteção, tá? Abaixo deles, conectado nessa barra que esse relé aqui alimenta, a gente tem o RL02 e o RL03. Ambos estão alimentando o mesmo motor com a mesma característica de carga, ou seja, eles vão ser alimentados por correntes de mesmo ângulo e módulo, tá? É muito importante deixar isso claro, é exatamente as mesmas cargas do ponto de vista elétrico. E a gente vai ter duas proteções aqui específicas, tá? Uma individual para cada ramo desse aqui, para cada carga dessa indústria que a gente está tendo, e a gente vai ter a proteção geral. A curva de proteção desse relé principal, o geral, é essa RL01 aqui, ok? É assim que ele está protegendo o sistema. E a curva do RL02 e do RL03 respectivamente essa curva aqui. Eles estão com o mesmo ajuste. A mesma carga possuem o mesmo ajuste de proteção. E aí, vamos dizer que num dado momento meu circuito está operando normalmente, tá? O meu sistema está operando normalmente e eu tenho lá uma corrente total de 20 amperes no meu sistema, sendo que eu tenho 10 amperes em cada ramo desse daqui. Está alimentando a minha planta, está funcionando normal. Num dado momento, o que ocorre? Eu tenho uma falta lá no meu ramo B. O que vai acontecer nessa falta? Eu vou ter uma elevação de corrente aqui, tá? Do meu ramo B, de forma que o meu ramo A, isso num curto espaço de tempo, vamos dizer que a gente está analisando no inicinho do ciclo da falta, perfeito? No inicinho eu vou ter uma elevação abrupta de corrente no ramo B, perfeito? E a corrente no ramo C, ele teoricamente vai continuar normal num curto espaço de tempo. Vamos dizer que essa corrente de curto-circuito, que está alimentando esse ramo B no início, ela é de 600 amperes, perfeito? No início aqui do curto. E aí, o que vai acontecer? Naturalmente, a corrente no meu ramo A, ela vai ir para 610 amperes, perfeito? Só que o que acontece? Quando esse curto alimentou aqui, está com 600 amperes, aqui está com 10 amperes, ou seja, naturalmente, por esse ramo alimentar essa carga aqui, naturalmente a corrente vai ser a soma desses dois. Vamos dizer que eles estão com o mesmo ângulo, tá? Então vai ser simplesmente uma soma do módulo dos dois e essa corrente vai para 610 amperes. Nota comigo que se essa corrente for para 610 amperes, qual proteção vai operar primeiro, considerando esses gráficos que eu te dei aqui, ó, RL01, RL02, curto-circuito aqui. Quem vai operar primeiro, o RL01, o RL02 ou o RL03, considerando essa situação que a gente tem aqui? Fala para mim, por gentileza, no chat. Manda no chat, por gentileza, eu estou acompanhando aqui, pessoal. Quem vai operar primeiro? Analisa bem, ó. Essa é a proteção, aqui houve um curto aqui, uma elevação de corrente nesse ponto, né? O RL01 é um relé aqui que ele está com esse ajuste aqui dessa curva, o RL02, 03 é um ajuste que está com essa curva e o curto está aqui, graficamente falando, e as intensidades da corrente eu estou passando aqui. Pensa um pouquinho aí qual que vai ser. A galera aí... Ok, a galera está respondendo. Então, olha só. Nesse caso aqui específico, eu até dei uma cola aqui para vocês, acabei dando sem querer. Quem vai operar primeiro é o RL01. Por quê? A curva de operação do RL01 é essa daqui, ó. Ele tem uma partida, a gente vai entender isso nessa aula, que são os conceitos básicos que a gente tem que entender, mas primeiro a gente vai entender o porquê que a gente tem que entender o que a gente vai entender hoje. A gente tem uma corrente de partida, uma curva de tempo inverso e uma unidade instantânea, tá? Aqui a gente tem a corrente que está circulando no circuito naquele momento e a corrente RL02 e RL03. A primeira coisa que a gente tem que entender é o RL03, naturalmente, ele já não operaria. Por quê? A elevação de corrente não está passando por ele. Essa é a primeira análise que a gente faria, ou seja, eu não estou tendo elevação de corrente no RL03. Então, de cara, o RL03 não é o que operaria primeiro, tá? Segundo ponto que a gente vai analisar aqui,
A elevação de corrente está tanto no A quanto no B, essa elevação de corrente. Então, um dos dois poderia atuar primeiro. No entanto, no gráfico eu vejo que o RL01, para uma corrente de 600 amperes, o tempo de operação dele aqui, ó, deixa eu pegar o apontador. Depois da corrente de 100, 200, 300 amperes, ele já começa a atuar instantaneamente. Enquanto o RL02, para uma corrente de 600 amperes, ele ainda não entrou nem na região temporizada, ou seja, qualquer corrente abaixo da corrente de partida do relé, ele nem temporiza, ou seja, ele nem entende que tem um defeito no problema. Então, quem vai operar primeiro vai ser, aí a corrente foi para aquela magnitude 610, quem vai operar primeiro vai ser o RL01. Agora, analisa comigo, está certo isso acontecer? O RL01 tirar um defeito que aconteceu no ramo do RL02 antes, não está correto. Por quê? Por um problema que aconteceu num ramo que tem uma proteção para esse ramo, ok? Para um ramo que tem a proteção para esse ramo, não houve a atuação da proteção, que era para proteger esse ramo. Ou seja, por esse defeito aqui, ocorreu o desligamento da planta do cara todo. A gente fala, nesse caso, que o nosso sistema não está seletivo. Os defeitos não estão sendo eliminados na sequência que eles têm de ser eliminados. Tá? Então, daqui está a grande razão da gente ter que ter um sistema totalmente seletivo. Tá? Nesse caso, ele não está seletivo.